Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um sentimento muito profundo e que muitas vezes fica em silêncio: o luto por alguém que ainda está aqui com a gente. É uma jornada de despedida que, na verdade, começa bem antes do adeus final. Uma experiência que pode fazer a gente se sentir muito só, mas que, como vamos ver, é compartilhada por muita gente. Pesa, né? Essa citação de uma filha anônima é muito forte. Ela captura de um jeito visceral o peso da culpa, do trauma. Sabe, a responsabilidade gigantesca que os familiares podem sentir quando precisam tomar decisões tão difíceis sobre tratamentos, sobre o fim da vida. Pois é, essa experiência de luto em vida não é só uma sensação vaga, um sentimento no ar. É uma realidade que a psicologia reconhece, um processo que tem nome e características bem definidas. O nome disso é luto cotidiano. E o que ele significa, basicamente, é um processo super desgastante, sabe? A família vive num limbo, navegando entre a esperança de que um tratamento funcione e a certeza de que a perda está chegando. Isso cria o que os especialistas chamam de suspensão existencial. É como viver numa eterna sala de espera, sem saber o que vem a seguir. E no dia a dia, como isso aparece? Aparece no luto pelas microperdas, a perda daquela rotina gostosa que existia antes da doença, a perda dos planos, das viagens, do futuro que foi desenhado junto, e a perda também da identidade saudável da pessoa que a gente ama, que agora passa a ser vista muitas vezes só pela doença. Tá, mas de onde vem exatamente esse luto cotidiano? Ele nasce de uma realidade totalmente nova. Uma vida que deixa de ser medida em dias, meses ou anos e passa a ser contada em ciclos de tratamento, exames e consultas médicas. Olha só esse gráfico. Ele mostra o que mais tira o sono das famílias. 76% se preocupam o tempo todo com a expectativa de vida, 69% com os rumos do tratamento e 65% com o controle da dor. Isso não é só estatística, né? É a ansiedade diária que alimenta esse estado de alerta e o luto constante. E o impacto disso tudo vai muito além do emocional. Olha esse número, mais 28%. Esse é o aumento do risco de um familiar que cuida de alguém desenvolver uma doença cardiovascular só no primeiro ano depois do diagnóstico de câncer da pessoa amada. Então, o ponto central é esse. O luto cotidiano não é só um peso emocional. É um evento biológico, sabe, profundo. O estresse crônico afeta o corpo de verdade e impacta a saúde física de quem cuida de uma forma que a gente pode medir. É a prova de que a dor da alma, ela se manifesta no corpo. Diante de um cenário tão pesado, fica a pergunta: como lidar com isso? Existe um jeito mais saudável de encarar esse processo? Felizmente, a resposta é sim. Vamos dar uma olhada num modelo que mudou bastante a forma como a gente entende o luto, desafiando umas ideias mais antigas e bem mais rígidas. Muita gente se faz essa pergunta e com uma culpa enorme. Será que é errado eu dar uma pausa nesse sofrimento? É errado eu rir de uma piada, querer ver um filme ou simplesmente me sentir normal por alguns instantes? A resposta para isso pode ser surpreendente. Esse é o modelo de processo dual. Ele diz que o luto saudável tem dois lados. De um lado, você está focado na perda, é confrontar a dor, chorar, sentir a tristeza, relembrar. Do outro lado, você está focado na restauração, é se adaptar à vida, criar novas rotinas, se distrair, se reconectar com as pessoas. O segredo, segundo o modelo, é oscilar entre esses dois polos, como um pêndulo. E isso nos traz para a ideia mais importante desse modelo. Fazer uma pausa não é fugir, não é negar a dor. É um ato de resiliência. É dar para o nosso corpo, para a nossa mente, uma chance de respirar, de recarregar as energias para conseguir voltar a lidar com a dor quando for preciso. E para complementar essa ideia, vamos ver um outro modelo, do J. William Wording. Ele vê o luto não como uma coisa passiva que acontece com a gente, mas como um trabalho ativo, sabe? Com tarefas que precisam ser feitas. Worden descreve 4 tarefas principais. A primeira é aceitar a realidade da perda. A segunda, processar a dor que vem com ela. A terceira, se ajustar a um mundo sem aquela pessoa. E a quarta, que é bem bonita, é encontrar uma conexão duradoura com ela enquanto a gente começa uma nova vida. Mas um ponto super importante aqui. Isso não é uma listinha de mercado que a gente vai riscando um item depois do outro. Não é uma sequência linear. Essas tarefas são revisitadas muitas e muitas vezes. A jornada do luto é feita de idas e vindas entre esses desafios, cada hora de um jeito, com uma intensidade diferente. Bom, depois de toda essa teoria que é super interessante, o que realmente ajuda na prática? Vamos ver agora o que as próprias famílias, as pessoas que viveram essa experiência na pele, têm a nos dizer. O resumo da ópera é:
A comunicação é a chave. Olha só que contraste. O que piora tudo? Explicações médicas confusas que deixam a gente no escuro. O que ajuda? Uma comunicação transparente, empática. Sentir-se despreparado para a morte é terrível. Ser educado sobre como esse processo acontece facilita. E o sentimento de abandono pela equipe médica é combatido de um jeito simples, mantendo o contato mesmo depois da perda. Com base nisso, as recomendações das famílias são muito claras. Primeiro, melhorem a comunicação, com mais empatia. Segundo, criem mais educação sobre morte e luto. Terceiro, mantenham um contato com a equipe de cuidados. Quarto, ofereçam apoio psicológico que seja fácil de acessar. E por último, um detalhe crucial, planejem o contato de acompanhamento para depois de uns 3 meses, quando o choque inicial já passou um pouco. E isso tudo nos leva a uma reflexão final muito poderosa. A cura, no fim das contas, não é uma escolha entre se apegar ao que foi ou seguir em frente como se nada tivesse acontecido. A verdadeira tarefa é aprender a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É encontrar um jeito de carregar a memória e o amor e, com essa bagagem, construir uma nova vida.